Olá, mulheres, sejam bem-vindas de volta nesse canal, que é o teu canal de crescimento, de desenvolvimento e de avanço. Nós estamos crescendo juntas aqui há bastante tempo e se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Curte esse vídeo, se inscreve nesse canal, porque nós vamos começar uma série de vídeos agora sobre o nosso crescimento e desenvolvimento para amadurecer, se posicionar e deixar de ser, talvez, aquela mulher boazinha que você tem sido até aqui. Por que eu decidi gravar esse conteúdo? Porque eu fui a primeira boazinha da família. Eu fui aquela que eu digo que fui pós-graduada, eu fiz um mestrado na área, eu fui aquela que disse sim para todo mundo, eu fui aquela que me anulei, aquela que cuidou de todo mundo e que quando parou para perceber, a vida estava atrasada. Eu estava cheia de sintomas, eu estava com muitos problemas sérios emocionais e eu precisava aprender como sair disso. Então eu venho falar de uma forma teórica, sim, mas principalmente prática. Eu tenho entendido que me tornei referência nessa área, autoridade para falar sobre isso, devido à quantidade de problemas que eu mesma gerei para minha vida. E se você se considera uma boazinha até o momento, certamente você já tem uma lista de sintomas e de prejuízos por conta desse comportamento. Mas dificilmente a sua boca está falando sobre isso. Dificilmente você está abrindo o teu coração para falar sobre as dificuldades que você tem encontrado por conta desse posicionamento. Então, nessa série de 4 vídeos, eu quero trazer denúncias muito sérias aqui e eu espero que você não apenas se identifique, mas que você, talvez até mesmo chocada com a quantidade de sintomas, com a quantidade de detalhes que eu vou trazer para você, você se posicione e saia desse lugar o mais rápido que você puder. E eu prometo te ajudar com isso e se você permitir, eu quero te auxiliar. Combinado? Hoje eu quero falar para vocês do primeiro sintoma, um dos que eu acredito que é um dos mais clássicos, mais vistos por aí, que é a dificuldade de falar não. Eu não quero falar aqui que nós precisamos dizer não para tudo e para todos. Não é esse o objetivo. Eu quero falar sobre a dificuldade. A mulher boazinha, ela tem dificuldade de falar não e por essa dificuldade, ela tem dito excessivamente sim, né? Muitas vezes para as pessoas, para as situações e até mesmo para os incômodos. Só que a primeira denúncia que eu quero falar aqui para você é que todas as vezes que você diz sim para o outro, possivelmente você está dizendo não para si mesma. O triste disso é que você diz um sim sorrindo por fora e chorando por dentro. Um sim do vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, vamos a tal lugar, vamos aceitar isso de novo, mas por dentro um choro muitas vezes agarrado na garganta de eu não aguento mais isso. O que tem provocado as mulheres muitas vezes, as boazinhas, aos excessos de sim? Primeiro, dificuldade em desagradar. A mulher boazinha, ela acredita que se ela falar não e por isso ela fala o sim, ela vai desagradar as pessoas. Gente, que loucura é essa que essa mulher se enfia, que ela mesma se coloca, que ela não pode desagradar as pessoas? Nós precisamos entender que nas relações isso é natural. Nós desagradamos, mas nós também somos desagradadas. E nem sempre isso significa que é um conflito, que é um problema, ou que nós não amamos ou não somos amadas. O grande problema é que, por medo de desagradar as outras pessoas, essa mulher se desagrada. Então, no longo prazo, isso vai sendo somatizado e ela vai guardando dentro de si todos esses conflitos. Então, para não ter conflitos lá fora, eu tenho conflitos aqui dentro. Eu tenho um receio de causar conflito com as pessoas do que vão dizer, o que vão pensar de mim. E aí, internamente, ela tá cheia de conflitos. Se você é uma boazinha, certamente, depois de dizer sim, você fica ali pensando sobre as consequências desse sim. Talvez dificuldade para dormir, mente acelerada, né? Pensando em 1000 formas de fazer as coisas, uma vez que agora você já se comprometeu. O grande problema é que a boazinha, ela não quer causar conflitos, ela causa conflitos internos e sabe qual é o problema? Ela reclama daquilo, mas ela não vai reclamar com a pessoa que ela disse sim, ela vai reclamar com outras pessoas. Então, onde ela senta, geralmente ela se desarma.
Ela demonstra ali o cansaço dela. E ela fala da rotina, ela fala das relações, ela fala do cansaço, ela fala do esgotamento, mas ela não fala para as pessoas íntimas. Ela não fala para aquelas pessoas que ela mesma viciou nos seus sims. Isso é muito sério. Há muito tempo atrás eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo e me norteou em muitos dos meus comportamentos, que é a seguinte frase: nós não podemos reclamar daquilo que nós toleramos. A boazinha, ela reclama de tudo que ela mesma tolera. Ela reclama de tudo aquilo que ela diz sim. Ela reclama daquilo que ela não aguenta mais, mas que ela mesma não consegue colocar limites. Entende como não está coerente essa postura? Por fora, eu sou a boazinha, a que agrado, a que faço, a que aconteça, a que resolvo, a que produzo, a que salvo Deus e o mundo. Por dentro, eu tô esgotada. Então, deixa eu falar uma coisa muito importante aqui para você. Dizer não quando é necessário significa que nós nos respeitamos. Significa que nós temos prioridade. Entende? Então, eu não tô aqui te ensinando a ser egoísta, eu não tô aqui te ensinando a desagradar as pessoas na maldade, eu não tô aqui te ensinando a se isolar, a parar de se relacionar com as pessoas, não é isso. O que eu tô falando aqui é que você precisa dizer não quando não for necessário. Mulheres, o não é necessário para os nossos filhos. Nós não conseguimos colocar limites, educá-los e treiná-los para a vida sem o não. Só que quantas vezes você se preocupa em desagradar os seus filhos e você traz ali o sim, muitas vezes quando você deveria dizer não? O não, ele é muito necessário porque ele estabelece limite nas relações. Limite com teu marido, limite com os teus irmãos, limite com sogra, com sogro, com cunhados, limite com as pessoas da igreja. O nosso não é necessário, não te liberta, não te posiciona, não te mostra o norte. Entende? Então, por favor, se você está se identificando com isso, anota essas coisas. Você precisa entender que a partir de hoje, inclusive, o não será necessário para a tua saúde mental. Nunca antes a mulher esteve tão esgotada, tão cansada, tão sobrecarregada e com dificuldade na sua saúde mental. Nós estamos numa pandemia de mulheres adoecidas. Quando muitas vezes elas vão buscar ajuda, né? Para quem não sabe, eu sou pastora, mas eu também sou psicóloga. Quando elas vão buscar ajuda, elas já estão num nível de esgotamento, de cansaço, que elas não só verbalizam aquilo que elas estão sentindo, mas o corpo está extremamente sintomático por conta da dificuldade no estilo de vida. Sabe uma coisa que eu acredito, e é uma outra denúncia nesse vídeo? A boazinha, ela tem muita estrutura, né, de comportamentos assim, principalmente dos excessos de sim, desde a família, desde a infância. Só que eu tenho pra mim que quando ela se converte, ela piora, entre aspas, tá? Ela piora. Por quê? Porque agora ela confunde o servir. Ela confunde agora a forma de amar, de expressar amor com os seus excessos e com o sim, que agora muito mais confuso está. Uma coisa que eu preciso falar aqui é que excesso de bondade não gera amor, não gera valor, gera muitas vezes nas pessoas utilidade. Então eu sei que isso vai te chocar, mas a minha pergunta é, nas principais relações que você está inserida, família, igreja, trabalho, as pessoas realmente reconhecem o teu valor por quem você é ou por aquilo que você faz, principalmente para elas? Nós precisamos entender, mulheres, que as pessoas que nos amam de verdade, que nos respeitam, elas vão entender os nossos nãos. Agora, quem não nos ama e está próximo de nós apenas pelas nossas utilidades, vão se afastar e tá tudo bem. Não vamos confundir servir por amor com se obrigar a abrir mão de si mesma para ter algum ganho com isso. Eu sei que isso é muito forte. Só que a boazinha, ela não aceita dar e receber, amar e ser amada, amar a Deus em primeiro lugar, a si mesma e ao próximo. Não, ela nega a si mesma.
E ela não nega a si mesma por causa do pecado, como a palavra diz, sabe? Para carregar a cruz e viver e amar e honrar a Deus. Não, ela nega a si mesma em favor do outro, para viver o que o outro espera. Então isso é muito sério, por isso é uma denúncia grave nesse vídeo. Eu quero que você faça uma análise nesse vídeo aqui. Eu sei que ele é curto, se fosse possível, né, nós faríamos aqui conteúdos muito maiores, mas eu acredito que as boazinhas precisam de um conteúdo não só mais profundo, mas mais denso, e precisam de alguém para pegar na mão delas para auxiliar, né, nesse processo, porque realmente é muito desconfortável. Nós precisamos de uma libertação quando nos vemos nesse lugar. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: nesse momento você precisa parar e tirar um tempo para fazer uma análise sobre a sua vida, sobre as suas relações e sobre as decisões que você tem tomado. Será que você tem vivido de uma forma onde se sente obrigada, ou por que não dizer escrava, de agradar as outras pessoas e por isso esse não excessivo? Eu quero falar uma coisa para você hoje, para você guardar no teu coração. Não tenha medo de perder o amor das pessoas. Não tenha medo de desagradar as pessoas. Tenha medo de perder o respeito. Tenha medo de se perder. Tenha medo de distorcer a tua identidade. Tenha medo de não cumprir o teu propósito, aquele que Deus te criou para viver, por conta do agradar as outras pessoas. E para finalizar, o último sintoma dessa mulher boazinha que tem dificuldade de falar não, é uma mulher que o seu padrão mental começa com a seguinte frase: eu tenho que. Então, o tempo todo ela se vê pensando: eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, eu tenho que dizer sim, eu tenho que comprar, eu tenho que pagar, eu tenho que limpar, eu tenho que ir, eu tenho que aceitar. É assim que ela se percebe. Só que isso é tão rígido e isso se estabeleceu de uma forma tão profunda na vida dela, que tudo que ela faz, que tudo que ela diz, que tudo que ela resolve se embasa nesse padrão muito rígido do eu tenho que. E eu preciso falar uma coisa pra você: você não tem que nada. Você precisa, antes desse modo automático de sair distribuindo sim para todo mundo e não para si mesma, você precisa fazer uma avaliação muito séria. Será que você pode dizer sim? Será que você deve assumir essas responsabilidades? Será que você quer agradar? Então, olha como é que é diferente. E eu sei que você precisa fazer um mergulho profundo em si mesma para se libertar desse lugar de boazinha. Posso falar uma coisa para você? Não tem nada de bom nesse lugar. Talvez você esteja sendo reconhecida, aplaudida, esteja sendo até querida, mas deixa eu falar uma coisa pra você: lá na frente você vai se arrepender. Então sai fora daí, continua me acompanhando, tem mais 3 vídeos de denúncias que eu farei. Eu quero que você mergulhe junto comigo para conseguir identificar tudo aquilo que você já tem vivido e tudo aquilo que você precisa fazer para, a partir de hoje, viver coisas diferentes. E eu finalizo te encorajando: treine o seu não, treine o seu valor, treine a sua postura. Você precisa mudar e você sabe disso há muito tempo. Eu não estou te encorajando aqui a parar de orar por mudanças na tua vida, a parar de acreditar que milagres vão acontecer, mas eu te encorajo a orar menos no sentido sobre isso e se posicionar mais, porque existem muitas orações que Deus vai responder, existem muitas coisas que Deus quer fazer, mas é através de você. Então para de pedir que Deus faça por você aquilo que você precisa fazer. Essa transformação que você precisa viver não é através de um milagre, é através de uma mudança de postura. Eu sei que isso é muito ousado, mas eu falo com muito amor e com muito respeito a você. Comece a sua mudança hoje, a partir desse vídeo. E pra gente finalizar, encaminhe esse vídeo para outras mulheres, mulheres de Deus, mulheres de oração, mulheres cristãs, mulheres que sabem que têm um propósito de vida, mas que estão paralisadas nesse lugar de boazinhas. Não estão construindo aquilo que precisam construir, porque estão sugadas, absurdamente sugadas por tantas tarefas e por tantos sims. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.